contra Deus, às vezes briga com Deus, mas Deus está lá. Ele não nos abandona em momento nenhum, e Ele está sempre falando, e muitas vezes é nós que não ouvimos a voz de Deus, porque nós estamos tão envolvidos no problema, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas nós vamos ver qual o momento que Deus conseguiu falar com Jó. Nós vamos aprender com Jó o coração de adorador, a paciência de Jó. Vamos ver se nós teremos a paciência que Jó teve. E nós vamos ver também a orar pelos que nos ofenderam. Quem é aqui que consegue orar pelos que ofendem? Nós vamos estar aprendendo com Jó. Nós vamos aprender a ser os verdadeiros adoradores. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó 1. Diz a palavra do Senhor que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Fala também que ele era o homem mais rico, tinha os filhos, tinha gado. Era uma pessoa que era abençoada por Deus. E aí a gente vai lá no versículo 6, vem um diálogo com Satanás. Deus fala para Satanás: você está vendo meu filho Jó, meu servo Jó? Ele é fiel, ele é temente. E Satanás fala: mas você está rodeando a vida dele, você cuida dele, você deu tudo, tira tudo, você blindou ele e a família dele, tira tudo para ver se ele não vai blasfemar contra o seu nome. E Deus falou: pode tocar. Sabe por que Deus falou pode tocar? Porque Ele conhecia o coração de Jó. Ele sabia o que Jó poderia suportar. Deus não dá a luta maior do que a gente suporta. A luta que você está passando está difícil? Tenha certeza que o Senhor sabe os seus limites, não vai além dos seus limites. A luta com o Senhor tem começo, meio e fim. E o fim é a vitória, é crescimento espiritual, é aproximação mais de Deus, que muitas vezes a gente parece que Satanás, ele não brinca de ser Satanás, mas infelizmente o crente brinca de ser crente. Então, quando a gente leva a palavra do Senhor, a gente tem que vigiar, porque Satanás, ele está ao nosso derredor. Essa conversa que Deus teve aqui com Satanás, mostrando Jó, eu tenho certeza que Deus não precisa mais dessa conversa com Satanás hoje com a gente, porque infelizmente Satanás, ele trabalha no meio das nossas brechas. Por conta da nossa iniquidade, da rebeldia, da desobediência, nós abrimos brechas, e essas brechas é onde Satanás atua, mas ele só atua com a permissão de Deus. Se Deus não permitir, mesmo com brecha, Ele não nos toca, mas se Deus permite, é porque Ele tem um trabalhar na nossa vida, Ele quer mudança, e é através do deserto, é através das dores que nós nos tornamos pessoas melhores. Nós vemos como nós nos superamos. Você olha para trás, na hora que você está no meio do deserto, você fala: eu não vou conseguir, eu vou me acabar, não está dando mais, mas o Senhor está ali, nos socorrendo, Ele está ali nos sustentando. Vai, meu filho, é só mais um pouquinho, vai que você vai sair vitoriosa dessa luta, vai que eu estou contigo. Deus está ali falando, mas às vezes a gente não está ouvindo, porque nós estamos envolvidos naquela dor. Mas aí a hora que passa, a hora que o Senhor fala, agora a luta passa, e a gente vê como nós superamos aquelas dores. Se a gente for olhar para trás, a gente fala: eu não acreditava, mas até aqui o Senhor me ajudou. É o que Ele tem feito, e é o que Deus fez com Jó. E Jó fala que, além de Jó ter perdido tudo, ele perdeu filhos, ele perdeu os bens, perdeu tudo, e se não bastasse, Satanás botou uma chaga na pele dele, que ele usava caco para se coçar. Jó estava totalmente acabado. Mas, e aí, se ele já tinha perdido tudo, ele estava acabado, o que aconteceu? Ele precisava de ter um ouvido, ele precisava de uma mão para acolher ele, não um dedo acusador. O que foi que aconteceu? Aí vem a doida da esposa de Jó. Vamos lá para o capítulo 2, versículo 9. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa esse Deus e morra. E Jó respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó permaneceu adorador, mesmo perdendo tudo. Porque um pouquinho antes ele fala: no saí do ventre da minha mãe, eu nunca voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aí, depois que veio a mulher dele, insensata, aí o que foi que aparece? Os amigos de Jó.
que eu até nem esqueci de falar, e nós vamos aprender com os amigos de Jó o que não devemos fazer. Aí chegam os amigos de Jó, no capítulo 2, versículo 11. Quando os 3 amigos de Jó, Elias, Bilade e Zofar, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar para junto irem mostrar a solidariedade e consolar a Jó. Será que foi isso que eles fizeram? Será que eles estenderam a mão? Ou será que eles apontaram o dedo para Jó o tempo todinho? Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em voz alta. Cada um deles rasgou seu manto e colocou-se em terra sobre a cabeça. Colocou terra sobre a cabeça. E depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse mais uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Até aqui, eles se manteram, eles estavam ali tranquilos, junto, sendo solidário com Jó. Mas chegou um momento que a dor de Jó estava tão grande que ele precisava desabafar, ele precisava botar para fora a dor dele, que ele estava destruído por dentro. E ali ele começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, ele começou a falar o que ele estava sentindo. E aí, o que aconteceu com os amigos de Jó? De repente, eles perderam, será que a paciência com Jó? Porque Jó começou aparentemente a se lamentar, porque ele não entendia porque ele tinha perdido tudo, ele não entendia porque ele era uma pessoa reta, ele temia a Deus, ele desviava do mal, ele fazia, eu acho que é holocausto que ele levava para os filhos também não sofrer consequências, está tudo certinho ali junto de Deus, e de repente vê um mal desse, e ali ele começa a falar, aí vem os amigos de Jó, perdendo a paciência e começaram a apontar o dedo para Jó, começaram a falar que, de repente, ele estaria em pecado. O que é que ele tinha feito? Tem uma frase aqui de Elifaz, logo no versículo 4:4, ele fala para Jó, as suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima, quando você é atingido, fica prostrado, a sua vida piedosa não inspira confiança. Será que Jó precisava disso? Na hora que Jó estava tudo destruído, será que ele precisava disso? Ou ele precisava simplesmente ter sido ouvido? Ele precisava da mão acolhedora. E no versículo, é outra fala de Elifaz, que foram as falas assim que eu falei, Jesus, 16, peraí, 15, 5 e 6. Versículo 15, 5 e 6. Aí vai Elifaz de novo. O seu pecado motiva a sua boca, você adota a linguagem dos astutos. Eu só peguei essas 2 frases, e fora que Bilade também falou, Zofá também falou, e Jó ali só estava se defendendo. E aí eu pergunto, uma reflexão para nós mesmos. Quantas vezes nós tivemos amigos de Jó? Quantas vezes nós tivemos num vale profundo, precisando de uma mão acolhedora, e vinha aquele dedo nos acusando. Está vendo? Você fez errado. Olha onde é que você errou. Vai lá, e os seus pecados? O que foi que você fez? Mas a pessoa já está ali detonada. E ali vem aquele dedo. Infelizmente, isso, normalmente a gente escuta das pessoas que a gente mais ama. Ou, muitas vezes, nós também repetimos esses mesmos erros, porque aquilo que nos fere, a gente repete, né, para frente, a gente passa aquilo para frente. Muitas vezes nós fizemos isso também com as pessoas que nós mais amamos, ao invés de acolher, nós apontamos os dedos. A boca fala que o coração está cheio, algo para nos refletir, como é que está o seu coração hoje? Está cheio de quê? E aqui os amigos de Jó, eles estavam lá tentando, na cabeça deles, estava fazendo bem, eles estavam consolando, eles estavam ajudando Jó. E do versículo 4 até o versículo 37, é só os amigos de Jó
torturando o pobre de Jó. Ninguém sabia o que estava acontecendo na esfera espiritual. E Jó desabafando, e Jó se lamentando e se defendendo. Eu lembro disso dos amigos, né, de pessoas querer. Às vezes a pessoa até, são pessoas do bem, que até chegam, né, querendo ser solidária com a gente. Eu já falei aqui, uma época que a gente estava em Salvador, roubaram um carro nosso, que por sinal, perdemos 2 carros, né, roubados. Mas glória a Deus, de tudo dá glória, né, Deus deu coisas melhores. Mas aí, nessa primeira vez, que foi o primeiro roubo, nós tínhamos um amigo do bem. Aí ele chegou para mim, eu estava atacada, porque eu estava inconformada, e eu já falava que eu era crente, e ele não era crente. Eu estava inconformada, porque tinham roubado aquele carro. Aí, é barato que ele estava com a perna quebrada, nós fomos no hospital, ele chegou manquitola apoiando em mim. A hora que eu falei, levar o carro, eu acho que a perna dele voltou ao normal, ele saiu que nem um doido correndo para ver aonde é que foi o cara com esse carro. Mas, enfim, ele chegou para mim, eu acho que foi até um amigo que foi buscar a gente aí em casa, aí ele chegou lá e falou, Regina, agradeça a Deus, porque não foi a vida, foi algo material. Ah, coitado, ele perdeu a chance de ficar calado. Gente, porque quando a gente está atacado, não adianta nem palavra boa de conforto. Hoje eu penso, é muito melhor que leve, que vai os anéis, mas deixa os dedos. Mas, naquele momento, ele não devia ter falado nada. Só pelo fato dele estar ali, ele já estava ajudando, ele tinha que ter ficado calado. E eu, com muita raiva, eu falei para ele, você fala desse jeito porque não foi o seu carro. Pronto, dei uma patada no coitado, ele ficou quieto, mas interessante que ele não foi embora, não ficou com raiva, ele ficou ali. Ele estava mais convertido do que eu, que falava que era convertida. Mas ali ele ficou. Então, tem momentos que a gente tem que ficar quieto. Vai, uma dica, você está com alguém que está precisando, está ali com a vida destruída, está sem o chão, só muito que você vai fazer, dá um toque, eu estou aqui com você. Se puder fazer alguma coisa, eu estou aqui. E silencia, senão você pode levar uma patada, querendo fazer o bem, acaba levando uma patada. Vocês imaginam se esse amigo nosso fizesse que nem amigo de Jó, começava a questionar, mas onde foi que você parou o carro? Mas, poxa, você não podia ter botado no lugar particular? Você trancou o carro, de repente você deixou aberto. Você acha que eu ia ter a paciência de Jó, de ficar justificando e aguentando esse cara lá? Eu acho que eu tinha socado ele, da raiva que eu estava. Gente, a paciência que Jó teve, precisamos aprender essa paciência, principalmente na hora que a gente está a 1000, porque nós temos que trazer pessoas para Jesus e não afastá-la elas. Era mais temente a Deus, mais fé ele do que eu, que já falava que era. Então, nesse momento que a pessoa está atacada do juízo, ela precisa esvaziar. Então, não leve em consideração o que essa pessoa fala. Ela pode falar besteira, ela pode falar o que quiser, ela pode gritar. Quando eu estava no hospital, eu ficava muito na UTI. Infelizmente, a UTI é o povo na corda bamba, né? Aí uma tinha certeza que o pai dela ia viver, não sei o que, de repente o pai dela morreu. Mas eu levei ela para um quartinho, porque ela já começou a gritar no meio da UTI, eu levei ela para o quarto e deixei. Mas ela gritava, ela xingava, ela falava tanto, que o pessoal começava a entrar para ver o que estava acontecendo, eu já fazia assim para eles saírem. Me deixa com ela. Depois que ela fez toda a raiva dela, esvaziou, aí ela começou a ouvir, aí ela mesmo começou a refletir. Então, quando a gente tenta falar alguma coisa, por bem, ou querendo ajudar, apontando o dedo, tentando arrumar as falhas, dá mais raiva ainda, porque a pessoa não vai ouvir, ela só quer falar. E era o que estava acontecendo com Jó, ele só queria falar. E vamos lá para Provérbios 5, 6. A língua é um pequeno órgão que constrói, mas também destrói. Aquilo que falamos, se não tivermos sabedoria, muitas vezes a gente acaba piorando a pessoa que sofre. Vamos ter cuidado com a nossa língua. Cuidado, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, para a gente ouvir mais e falar o mínimo possível. Em Provérbios 18, 21. A morte ou a vida está no poder da língua. Os que gostam de usar comerão do seu fruto. Lei da colheita e da semeadura. Cuidado com o que você planta, cuidado com o que você fala. A gente acaba colhendo. E eu pergunto para você, como você tem usado a sua língua?
Você tem usado para abençoar? Você tem usado para agregar? Ou você tem usado para piorar a situação das pessoas? Como é que é você aí fora? Como é que você tem agido diante de uma freada? Alguém que você está dirigindo, alguém freia na tua frente, você tem que cantar o pneu atrás. Como é que você age? Ô, meu amado, que bênção que você fez. Ô, céu! Um dia, um pastor também dando esse testemunho, ele era novo convertido, e aconteceu isso, freou na frente dele, e subiu aquela raiva, ele passou na lateral do cara que freou. A hora que ele abriu o vidro, o cara, oi pastor, tudo na paz? Ele falou que ele engoliu a raiva dele ali na hora, era um membro da igreja que ele tinha visto, e era um membro da igreja que tinha freado na frente dele. Imagina se esse pastor xingasse esse homem, o que ele ia fazer? Ele ia estar agregando ou estaria espantando? E esse pastor é uma figura, ele contava cada coisa que tinha acontecido, mas tudo é aprendizado. Como é que você é? Qual o modelo que você faz aí fora? Ser crente dentro da igreja é fácil, mas como é que a gente é crente ali fora? A hora que vem os problemas, vem as raivas, vem as pessoas tocando nas nossas feridas, porque a gente tem feridas, aquilo que afeta a gente, que muda a nossa emoção, são feridas que a gente tem. E como é que eu sei que eu estou mudando se não for tocado nas minhas feridas? Como é que eu sei que meu pavio é longo se eu não passar pela prova, se alguém não me enfrentar para me ver, ufa, consegui. A vida é como se fosse uma escola, a gente tem provas. Se a gente não passar na prova, a gente não muda de ano, a gente fica lá aquele ano fazendo até conseguir passar. E a vida é a mesma coisa. Eu quero ser uma pessoa paciente, então eu vou ter esse monte de afronta até a hora que eu tiver atitude realmente de paciência. Como eu já falei, uma coisa boba, mas me perturbava muito, é essa porta giratória. Quando começou essa porta giratória em banco, nossa, eu parava direto nessa porta. E isso já tinha um bom tempo, isso já foi até em João Pessoa, eu era já para mim estar mais convertida, já tinha até título de pastora. Aí eu parava, passava na porta, a porta me parava. Eu estava com uma chave no bolso, tirava a chave e punha lá. E a porta parava de novo, ia para frente. E um belo dia, eu discutia com os segurança. Um belo dia, eu já estava indo para o banco atacada. Aí, cheguei lá, essa porta me parou, e eu estava com bolsa. A hora que parou, eu catei a bolsa e joguei tudo no chão. Falei, olha aqui, ó, o que mais que você quer? E comecei a falar. E o segurança ficou quieto. A hora que eu parei de falar, me deu vontade de me enfiar minha cabeça dentro da bolsa e desaparecer, porque a raiva acabou e o segurança não falou nada, ele só ficou quieto, foi só eu que falei. Eu olhei ao meu redor, assim, as pessoas paradas me olhando, falei, meu Jesus! E eu era conhecida, porque a igreja era grande ali, espero que não tinha ninguém ali que me conhecia, mas a igreja que a gente congregava era grande. A partir dali eu falei, Senhor, eu não vou mais fazer isso, meu Deus, me ajuda, eu não posso chegar a esse limite, meu pavio tem que crescer. Olha, enquanto aí eu ia, tirava tudo, não levava quase nada, a chave já levava, aí a porta parava, eu olhava para o segurança, eu ria para o segurança, girava, passava, e aí enquanto não parou aquela raiva, um belo dia eu fui, girei, a porta parou, eu voltei, eu já não tinha mais raiva daquela porta, acabou, nunca mais a porta parou, eu sempre passei. Então, eu não estava passando na prova, estava sendo reprovada. Então, repete, você quer passar pela prova logo? Faça a tua parte, peça para o Senhor, me mude, Senhor. Aumenta meu pavio, aumenta, tira minha raiva. Porque senão ela vai se repetir o tempo todo. E em Provérbios 16, 24, fala lá, na palavra, as palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e trazem cura para os ossos. Que lindo esse provérbio. Isso tem que ser as nossas palavras. Nós temos que ser acolhedores. As nossas palavras têm que trazer cura, não trazer desespero, tem que trazer esperança, tem que trazer paz e não piorar a situação da pessoa. Para isso, nós temos que pedir direção para Deus. Nós temos que ter intimidade com Deus para saber a hora de falar, a hora de ficar quieto. Nós precisamos estar próximos de Deus. O julgamento, as críticas, o inconformismo, ele faz parte desse mundo. Nós precisamos cortar essas raízes com esse mundo e nos aliançar verdadeiramente, ter as nossas raízes no Senhor. Nós temos que ser ponte e não muralha.
Muitas vezes, por conta do nosso comportamento, a gente acaba sendo muralha na vida das pessoas. Lembrei também de uma ilustração. Os 2 irmãos, eles moravam em fazenda próxima, e eles eram muito unidos. De repente, eles resolveram brigar. Aí, um dos irmãos falou, eu vou viajar, e pagou um pedreiro para construir um muro. Falou, você constrói um muro bem alto, que eu não quero nunca mais ver a cara desse meu irmão. Aí, o pedreiro foi e começou a construir. Aí, a hora que o outro irmão viu, ele perguntou, o que você está fazendo? Eu estou construindo um muro. Teu irmão mandou eu construir um muro. Aí, ele falou, faz o seguinte, eu te pago dobrado, mas você vai construir uma ponte. A hora que o irmão chegou, e ele construiu uma ponte para ligar uma fazenda na outra, que tinha até um riozinho, e aí construiu a ponte. A hora que o irmão chegou e não viu a fazenda dele murada, ele ficou irado, catou pedreiro, cadê o muro que eu mandei você fazer? Ele falou, não, porque o seu irmão mandou eu construir uma ponte. A hora que ele levou ele até a ponte, estava o irmão lá de braços abertos, para reconciliar com ele. Nós temos que ser essas pessoas reconciliadoras. Nós temos que construir ponte e não muralhas, porque nós somos nova criatura. Não podemos mais aceitar ficar com as raízes nesse mundo, as raízes do passado. Não podemos mais deixar as dores passadas ficar perturbando o nosso presente. Nós estamos conhecendo boas novas. E as boas novas do Evangelho é mudança de vida, é mudança de atitude. Não adianta eu querer ter um meio diferente, não adianta eu querer que as pessoas mudem se eu não consigo mudar. Não adianta a pessoa falar, ano novo, vida nova. Que nada, ano novo, vida continua velha se a gente continuar com comportamento velho. O ano novo pode ser em qualquer momento. A partir do momento que nós mudamos o nosso comportamento, o ano passa a ser novo, porque nós mudamos. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer mudança para as nossas vidas. E depois de tanto julgamento, de tanta defesa, a gente vê lá no versículo 38, foi do 4 ao 37, aquele povo falando e Jó se defendendo. E a partir do versículo 38, aqui na minha Bíblia fala, o Senhor fala. Eu acredito que nesse momento, Jó já tinha se esvaziado de tudo, os amigos dele já não estavam mais lá, e ele conseguiu parar. E foi o momento que ele ouviu Deus. Será que Deus não falou com Jó o tempo todo? Eu acredito que sim. Mas Jó estava envolvido na dor, e Jó estava com aqueles amigos só falando asneira para ele. Então, ele não conseguia parar para ouvir Deus. E nesse momento, ele para e ele ouve Deus. E Deus fala aqui vamos lá para o capítulo 42. Depois que Deus fala com Jó, e Jó conversa com Deus, e aí Jó fala aqui no 42:1. Então respondeu Jó ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Aqui Jó se reergueu, porque ele tinha certeza que nenhum dos planos do Senhor podia ser frustrado. Não importa a situação, não importa aquilo que nós passamos, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado nas nossas vidas, a partir do momento que nós lutamos por Ele, a partir do momento que nós abrimos o coração para ser pessoas melhores, para poder se aproximar mais de Deus, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor, as bênçãos estão todas liberadas. O negócio é, será que eu estou alcançando a bênção do Senhor? A partir do momento que a gente entra em obediência, a ouvir a voz do Senhor, a gente começa a alcançar essas bênçãos. A gente entende quando é Deus que faz. Tem portas que o Senhor fecha, mas o Senhor fecha por bênção na nossa vida, porque se a gente entrasse ali, a gente ia se dar mal, e às vezes a gente se revolta também com Deus, porque eu queria tanto aquilo, e o Deus não me deu. É livramento, meus amados. Quando nossa vida está no altar do Senhor, aquilo que não vem, que a gente tanto quer, é livramento. Mas na hora certa, o Senhor derrama as bênçãos. Ele tem um projeto inicial da nossa vida. Quando Ele nos fez, Ele fez com projeto, Ele nos fez com propósito. O meio vai desviando o propósito de Deus. E o que o Senhor quer, através da permissão nas tribulações, é que a gente volta no projeto inicial dEle. E vamos dar continuidade aqui na Bíblia. E aqui no versículo 5, 42:5, Jó continua falando com Deus. Meus ouvidos tinham ouvido a seu respeito,
mas agora os meus olhos te viram, por isso me menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó da cinza. Jó reconheceu o senhorio de Deus, o poder de Deus, e Jó se arrependeu das besteiras que ele falou. Nós fizemos tanta besteira, nós caímos, ficamos sequelados e briga com Deus, mas a partir do momento que nós reconhecemos os nossos erros e se arrependemos diante dele, diante do Senhor, o Senhor estende o braço, o Senhor luta por nós. Como é que anda o seu coração? É momento de você estar apresentando ele para Deus, é momento de você estar falando com Deus sem máscara. Tire o faz de conta, Senhor, eu perdoei, Senhor, eu sou da paz, que nada é atacado, que não perdoou nada, é falar da tal pessoa, daquela raiva profunda, então não foi perdoado. Quando a gente perdoa, a gente fala da situação, a gente fala da pessoa, não afeta mais em nada, é porque nós conseguimos perdoar, nós conseguimos fazer a vontade do Senhor. Então que nessa noite você possa falar com Deus, que você possa abrir o seu coração, Senhor, eu quero trabalhar nessa área. Essa área eu vejo que eu não estou dando exemplo, nessa área está enroscado. Eu pedi tanto para Deus, para mim não parar de brigar naquela porta, gente, que vergonha. Aquele dia, eu acho que foi a última vez, a minha vontade era de enfiar. Eu perdi a chance de nem ter ido para aquele banco, né? Eu nem queria mais ir lá, e toda vez que eu ia era mesmo segurança. Mas a partir dali eu falei, Senhor, eu vou me controlar. E eu comecei a orar para o Senhor me tirar aquilo de mim, que aquilo Deus não me fez atacado do juízo. Foi o meio, foi a vivência, foi a criação. Então a gente só repete aquilo que nós aprendemos. E glória a Deus, eu comecei a aprender com o Senhor, a porta giratória. Essa eu passei, falei, Senhor, não me bota mais à prova não, vai, eu quero ser aprovada. Mas já passei por algumas cenas aí e eu vi que realmente eu tinha evoluído. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por causa da evolução? Glória a Deus. Deus é bom, Ele muda as nossas situações. Basta a gente estar disposto a ter mudança. E depois que Deus falou com Jó, ele vai lá. Aí Jó se arrependeu, Jó reconheceu o poder de Deus. E aí, olha o que Deus faz. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, estou indignado com vocês e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que era certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó e leva 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentam o holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que você merece, pela loucura que cometeram. Olha a insensatez dos amigos de Jó. Cuidado com a nossa língua, não podemos ser insensato. Não podemos falar aquilo que pensamos, vamos pensar antes de falar. Será que eu gostaria de ouvir isso? Será que Deus estaria feliz se eu falasse isso? Então vamos começar a pensar antes de falar, não vamos agir por impulso, vamos agir depois que a gente conversar com Deus. E ali, eles também reconheceram e eles foram até Jó pedir perdão, fizeram esse holocausto e Jó orou por eles. E olha o coração de Jó, porque o Jó poderia ter botado aqueles caras tudo para correr e não querer nem ver mais eles, porque é uma reação que talvez a gente teria. Na hora que a gente precisa, aí fala, né? Quando a gente mais precisa é quando a gente vê os nossos amigos. É na hora que desaparece todos. Mas na hora que ele mais precisou, ele teve amigos. Será que um amigo desse seria bom para a gente, na hora que a gente mais precisa? Mas eles eram amigos. Eles só deram aquilo que eles tinham também. Então, a Jó orou por eles. Jó podia ter mandado eles embora, mas não. Jó com coração adorador, Jó temente a Deus, Jó justo, Jó reto, orou pelos amigos. E o que foi que houve quando ocorreu esse perdão? Vamos seguir aqui. Depois que Jó orou por eles, Deus aceitou a oração de Jó. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos.
Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda de Quésia, a terceira de Querepuque, e em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como a filha de Jó. E seu pai lhe deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e seus descendentes, deles até a 4ª geração. Então Jó morreu em idade avançada. É isso que Deus tem para nós. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Deus muda o nosso cativeiro. Teve perda, o Senhor dá dupla honra. Como é que nós temos agido diante dos problemas, diante das tribulações? Será que a gente só está se lamentando, as coisas boas acontecendo e a gente não para de falar, a gente não aquieta, a gente não para ouvir Deus? Deus está falando, filho, eu te amo, permanece mais um pouquinho que já está acabando, você vai sair forte daí, você vai ser o meu instrumento, você conhece boas novas, e as boas novas é mudança de vida, muda a sua atitude, somente creia. E tu verás a glória de Deus. Se crer, nós veremos a glória de Deus. Vamos crer na hora da tribulação. Vamos crer na hora do desespero. E se a gente falar besteira, porque na hora que a gente recebe assim a notícia, realmente é como se o chão cai. A gente fala um monte de besteira, mas depois vamos voltar atrás com Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, porque o próprio Deus, Ele nos constrange. É interessante, quando a gente ouve a voz do Senhor, Ele mesmo nos constrange. A gente fala, nossa, quanta besteira eu falei, não precisava daquilo. Então, vamos reconhecer diante de Deus, que nesse momento nós vamos estar fazendo um louvor, nós vamos estar orando, e que você possa começar a reconhecer diante de Deus, o que é que você quer que muda. Você fez alguma coisa essa semana que você precisa pedir perdão a Deus? Conversar com Deus, Senhor, aquilo eu não consigo perdoar, é muita raiva. Mas, Senhor, eu estou com o coração aberto, é só Ele que pode mudar as nossas atitudes, é o Senhor que o único que pode nos fazer ter pavio cumprido, o fruto do Espírito é que nós precisamos buscar, mas esse fruto vem de Deus, mas nós precisamos estar com o coração aberto, nós precisamos estar disposto a servir Deus verdadeiramente. Davi pisou na bola feio algumas vezes, mas ele tinha o coração querendo ser mudado. Quando alguém falava, quando ele ouvia a voz de Deus, na hora ele voltava atrás, ele queria fazer a vontade do Senhor. Isso é o principal, ter esse coração que quer fazer a vontade do Senhor. Escorregou, errou, Senhor, me perdoa, me ajuda, me lembra antes para mim não fazer mais, eu quero mudar. Freou na tua frente, deu aquela vontade de xingar, respira, Senhor, obrigado Deus, obrigado porque eu tive o controle, é provas que o Senhor está fazendo na nossa vida, vamos ser aprovados diante do Senhor, vamos estar ouvindo o louvor, vamos confiar no Senhor, mesmo que nada, você não tenha vendo nada, mesmo que você esteja chorando, você esteja sentindo dor, mas vamos confiar no Senhor. Esse louvor que vai tocar aqui, é o louvor que a Bispa Rúbia fez, quando o Bispo Davi foi um acidente de carro, ele ficou 20 dias em coma, e o Senhor deu esse louvor para ela, não via mais nada, mas hoje ele está aí ministrando a palavra de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, Ele muda o nosso cativeiro, Ele cura, o médico pode falar não dá, mas o Senhor é que dá a última palavra, dá, porque Deus, Ele pode, Ele nos deu a vida, Ele nos cura, Ele nos muda, Ele nos transforma, mas nós precisamos estar com o nosso coração aberto para essa mudança. Então que você possa sentir, ficar de pé, quer se ajoelhar, sinta na presença do Senhor agora, ouça esse louvor que Deus vai fazer algo na sua vida, Ele vai mudar seu cativeiro. Eu confiarei em Ti, Senhor, mesmo quando o sol não brilha, Te adorarei com tudo que sou. Confiarei
conheço a Ti conheço a Ti. e sei que o Teu agir Ninguém Senhor, depois das provas, depois das lutas, Senhor, nós possamos falar que nem Jó. A gente conhecia só de te ouvir falar, mas agora nós conhecemos de viver contigo, meu Pai. Nós cremos no Seu poder, nós cremos no Seu agir, Senhor. Tu mudas cativeiro, Tu mudas nossa história, Tu faz tudo novo a partir do momento que nós nos entregamos para Ti verdadeiramente. Tu sara as nossas feridas, Tu conserta, Senhor, através da nossa vida, os nossos familiares. Oh, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Não sei quantas pessoas precisam de cura, Senhor. Quantas pessoas em casa, nesse momento, te clamando, precisando de um socorro. Tu és o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que Tu abraça, Senhor, aqueles que estão vendo, aqueles que estão assistindo. E nós aqui, Senhor, na Tua nave. Senhor, que Tu venhas fazer algo novo sobre nossas vidas. Venha transformar, Senhor. Venha transformar toda maldição em bênção. Venha nos ajudar para fechar essas brechas. Senhor, Satanás não pode mais agir na nossa vida, Senhor. Meu Deus, nos capacita para que nós sejamos bênção. Que através do nosso comportamento nós possamos trazer pessoas para Ti. Que através do nosso comportamento nós podemos unir, Senhor. Linda os nossos lábios com as Suas palavras. Que deles não saia mais palavra torta, palavras que não Te agradam. Que nós venhamos fazer a Tua vontade a cada dia. Ah, Senhor, nós precisamos da Tua presença. Nós cremos no Seu milagre, meu Deus. E nós cremos, Senhor, que nenhum dos Seus planos pode ser impedido da nossa vida. Meu Deus, eu Te agradeço pelo Teu olhar, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu ensinamento, pelo Teu amor. Meu Deus, que nós saímos dessa noite cheio da Tua presença. Que Tu fares a cada coração de acordo com as necessidades. Que Tu venhas transformar, que Tu venhas mudar, Senhor. Venhas fazer novas nossas vidas, meu Pai. Como um vaso na mão do oleiro, que nós sejamos esse vaso nas Suas mãos. Senhor, quebre-nos, faça de novo, mas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que nós não venhamos envergonhar a Tua palavra, mas que nós venhamos a engrandecer, Senhor. Que nós possamos andar nessas ruas, Senhor, com comportamentos diferentes. E ali as pessoas possam ver o Seu Espírito Santo brilhando nas nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Senhor, nos leve de volta para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu infinito amor, Senhor. Amanhã é segunda-feira. Que Deus declare uma segunda-feira, uma semana de bênção, debaixo da Tua paz, debaixo da Tua proteção, na certeza da vitória, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus.